Plenário da Câmara aprova a tabela de valor mínimo de fretes. Um caminhão pega fogo e motorista se salva por pouco ao perceber o princípio de incêndio aqui na região. E vamos viajar pelos castelos da Europa, que atraem milhões de turistas todos os anos. Agora, na revista Superi. Olá, bem-vindo à revista Superi desta quinta-feira, 12 de julho, internacional. Pelo menos 199 pessoas morreram no Japão em decorrência das chuvas torrenciais dos últimos dias. Até o início dessa semana, o número era de 126 pessoas mortas e hoje foram divulgados novos números, que aumentou para 199, e esse número pode aumentar em decorrência dos desaparecidos. As chuvas entre sexta-feira e domingo atingiram níveis recordes em 14 municípios do Japão. Mais de 5 milhões de pessoas receberam alertas e recomendações para deixar as suas casas, pelo fato do Japão ser afetado por fortes chuvas e tufões nesta época do verão, lá no arquipélago. Aqui no Brasil, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória 832/2018, que permite à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, fixar um valor mínimo para o frete no transporte rodoviário de cargas. A proposta é do deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, e foi aprovada pelo Senado e, em seguida, será enviada também para a sanção presidencial. O texto prevê a anistia a multas de caminhoneiros, que pode ser vetada pelo presidente. O processo de fixação dos pisos mínimos de frete deverá ser técnico e contar com a participação de representantes dos embarcadores de mercadoria, contratantes dos fretes, cooperativas de transporte de cargas e dos sindicatos de empresas de transporte e de transportes autônomos de cargas, que será regulamentada pela Agência dos Transportes. O frete deverá ser definido em âmbito nacional, de forma a refletir os custos operacionais totais do transporte, com prioridade para os custos do óleo diesel e dos pedágios. A tabela deverá ainda ser montada considerando-se o quilômetro rodado por eixo carregado, as distâncias e especificidades das cargas, segundo a definição dada pela própria medida provisória. As cargas são diferenciadas por carga geral, a granel, de frigorífico, carga perigosa ou neogranel. E deverá conter ainda uma planilha de cálculos utilizada para chegar a esses valores dos fretes mínimos. Essa tabela da ANTT deverá ser publicada 2 vezes por ano, em janeiro e em julho, no dia 20 de cada um desses meses, com validade para todo o semestre. Se a nova tabela não for publicada nesses prazos, a anterior continuará vigente e seus valores serão atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, no período acumulado. A ANTT deverá publicar a nova tabela, considerando a variação sempre que houver alteração no valor do óleo diesel no mercado nacional, para mais ou para menos, além de 10% do valor usado na planilha de cálculo. Será proibido qualquer acordo ou convenção individual ou coletiva no sentido de praticar fretes com valores inferiores aos mínimos estabelecidos. E ainda segundo o relator do projeto, Osmar Terra, ele concede anistia aos caminhoneiros e empresas transportadoras em relação às multas e sanções previstas no Código Brasileiro de Trânsito e outras normas de decisões judiciais relacionadas à greve da categoria dos caminhoneiros, que ocorreu dos dias 21 de maio até o dia 4 de junho deste ano. Agora o texto segue para aprovação presidencial. No próximo bloco, o incêndio aqui numa rodovia do leste de Minas e o motorista se salva por pouco. Nós voltamos em instantes. Eles têm um lugar especial. Um mundo exclusivo para pets, feito também por pets. Com muitas risadas e um pouquinho de drama, vai. Peraí, alguém disse drama? Vem pro lado de cá. Minha nossa. Little Leste Pet Shop, nosso mundo. De segunda a sexta, às 4 da tarde. Aqui, no Discovery Kids.
Let's play. Estamos de volta com a revista Superi. Um caminhão pegou fogo na tarde de ontem na BR-116, próximo a Engenheiro Caldas, aqui no leste do estado. O motorista estacionou o caminhão após perceber um princípio de incêndio e assim não se feriu. O veículo transportava uma carga de batatas que tinha como destino o governador Valadares. Durante o incêndio, os pneus do veículo estouraram e os bombeiros ajudaram a conter as chamas. O veículo possuía seguro e, portanto, o motorista nada sofreu por ter saído do veículo a tempo e colocado o veículo numa encosta. E na manhã de hoje, um outro incêndio, desta vez aqui dentro de Valadares, no bairro Pérola, na rua Vale Formoso. Uma loja de celulares pegou fogo. De acordo com os bombeiros, as chamas atingiram o interior da loja, que ficou totalmente incendiada. O acesso foi difícil e, portanto, houve a abertura forçada das portas. As lojas ao lado e uma residência acima também foram afetadas pela fumaça. Foram utilizadas técnicas anti-ventilação para conseguir conter as chamas nesta loja de celulares. Os bombeiros foram acionados por volta das 5h30 da manhã e foram utilizados cerca de 1.500 litros de água no combate. Não se sabe ainda a origem desse incêndio que teria provocado. As causas serão avaliadas por perícia técnica. O proprietário do estabelecimento foi orientado a acionar um engenheiro para avaliação estrutural, bombeiro hidráulico e técnico eletricista do local. Nós voltamos em instantes com a revista Superi e vamos viajar pela Europa. Voltamos em instantes. Segunda. Os motores vão rugir. Bom, ele parece ótimo. Esse motor é de 865 polegadas cúbicas. E a adrenalina vai ficar no ar. Não tem nada como o som, o cheiro e a velocidade desses carros. Só aqui você tem todos os carros dos seus sonhos. Isso dá a sensação de estar num carro de macho. 77, Rua Israel Pinheiro, 610, bairro Universitário. Venha comemorar no Circo do Noel. Estamos de volta com a revista Superi. Hoje vamos viajar pela Europa. Marca do período medieval, os castelos europeus continuam sendo grandes atrativos turísticos naquele continente. O blog Que Tal Viajar mostra os encantos do Castelo de São Jorge. O Castelo de São Jorge foi construído no período medieval, estabelecido no topo de uma colina no centro histórico de Lisboa. O castelo domina a paisagem e proporciona belas vistas do rio Tejo. Construído em meados do século XI, o castelo era uma antiga fortaleza muçulmana, onde servia de defesa e residência para as elites da época. O local foi classificado como Monumento Nacional em 1910. Atualmente, o Castelo de São Jorge recebe mais de 1 milhão de visitantes por ano. Já o Castelo de Edimburgo, na Escócia, também é uma antiga fortaleza erguida no topo de um extinto vulcão. Localizado na cidade velha de Edimburgo, a 120 metros acima do nível do mar, o Castelo de Edimburgo se transformou em uma das principais atrações turísticas da Escócia. Ao longo da sua história, o Castelo de Edimburgo foi diversas vezes atacado e cercado, restando pouco das suas edificações originais. O local serviu para manter prisioneiros de guerra durante vários conflitos que ocorreram na ilha da Escócia.
Essa edição fica por aqui. Um ótimo dia para você e até amanhã.